Você está passando por uma fase de isolamento e exclusão? Você está na caverna de Adulão. Vou começar a contar uma história para você de Davi. Essa é uma história bíblica. E Davi era um jovem que foi chamado para poder servir ali no palácio do rei Saul. E esse jovem estava se destacando muito. E os anos se passavam e cada vez mais ele tinha sucesso. De um simples jovem que lutava, ele passou a ser um soldado oficial, daqui a pouco um oficial mesmo, um capitão, já tinha uma posição elevada e todas as missões em que Davi era enviado, ele tinha sucesso. De tal forma que as pessoas, ao cantar músicas para poder exaltar ali o exército de Israel, elas cantavam que Saul havia matado 1000, mas Davi havia matado 10.000. E as pessoas começaram a exaltar Davi até um pouco acima, pelo menos nessa ocasião, do que o rei, devido ao fato de que Davi era muito competente em seu trabalho, excelente em seu trabalho, fazia o que precisava ser feito, tinha coragem, tinha dedicação e vinha recebendo grandes resultados, vinha alcançando grandes objetivos. Acontece que você sabe que é assim, que quando você começa a ter sucesso, a inveja também aparece. Você já esteve em seu trabalho e perseguiu, ou melhor, percebeu que começou a ser perseguido? Você já esteve em seu trabalho e começou a ter sucesso e algumas pessoas começaram a torcer o rosto para você? Pois foi isso que aconteceu ali com Davi. E Davi, percebendo que a situação estava cada vez pior, ele teve que fugir, porque ele estava sendo ameaçado até mesmo de ser morto por Saul. E como parece uma situação extrema isso, né? De um, entre aspas, colega de trabalho, porque eles faziam parte do mesmo palácio ali, perseguir você, seu patrão perseguir você a ponto de você ter que fugir, porque havia uma ameaça ali, literal, de ser morto. Isso parece incomum, parece extremo, mas não é tão incomum assim, tá? Isso pode ocorrer. Eu já ouvi história de que teve gente que já trabalhou em instituição em que, como posso dizer, instituição em que havia pessoas que praticavam crimes. Essas instituições educacionais que ajudam as pessoas que praticaram crimes a voltarem para a sociedade e deixarem de praticar crimes. E os funcionários que trabalham lá, eles geralmente se dedicam a que essas pessoas que antes eram criminosas passem a ter um comportamento diferente, ser reeducadas e tudo mais. Acontece que pode haver entre essas pessoas, esses funcionários que estão ali como educadores, há muita desavença, de tal forma que um funcionário coloca um ex-criminoso contra o outro funcionário e esse outro funcionário acaba sendo ameaçado mesmo de morte por causa do primeiro que queria prejudicá-lo. Eu não sei se você entendeu bem isso, mas isso é real, isso acontece. Então, mesmo nos dias de hoje, há pessoas com uma inveja tão intensa que se elas pudessem matar você, elas o fariam. Mas o que acontece é que Davi, percebendo essa situação, ele teve que fugir. E ele foi para um lugar distante, uma região chamada Adulão. E lá tinha uma caverna e foi onde ele adentrou para se esconder. E naquele momento de Adulão você pode perceber, ele tinha uma vida de sucesso, ele tinha uma vida de vitórias, ele alcançava ele alcançava posições cada vez mais altas dentro daquele seu trabalho. Porém, de repente, tudo caiu, ele ficou sem chão, ele perdeu aquele seu emprego, o patrão se levantou contra ele, ele teve que fugir de Saul, estava sendo perseguido agora e finalmente foi parar no fundo de uma caverna. Talvez nós poderíamos dizer que ele foi parar no fundo do poço. Agora imagine como Davi se sentiu, muito amargurado, triste porque ele tinha uma carreira de sucesso e agora ele está no ostracismo. Muitas pessoas conversavam com ele, ele dava ordens a muitos soldados, era respeitado e agora ele estava isolado, já não mandava, já não tinha autoridade sobre ninguém. E pensa aí o estágio de tristeza e depressão em que Davi estava passando quando estava dentro da caverna de Adulão. Talvez você tenha passado por algo parecido. Eu já passei e de certa forma até tenho passado por algo parecido. E isso faz parte, porque a caverna de Adulão, ela também tem um lado positivo. Sabe, em primeiro lugar, a caverna de Adulão, ela é um lugar onde as pessoas em aperto elas estão.
O texto diz que quando Davi estava lá, outros homens se juntaram a ele. E eram homens que estavam da mesma forma que Davi. Estavam em primeiro lugar em aperto, estavam apertados, uma situação angustiosa que os pressionava. Muitas vezes nós estamos assim numa situação de angústia porque existe a falta financeira. Nós precisamos de um valor financeiro para determinada situação, até para o alimento dentro de casa, para pagar uma conta de energia. Sabe quando, eu não sei se você já passou por isso, mas quando as contas de energia e água e outras começam a se acumular, a coisa que você menos quer olhar é para aquelas contas, para aqueles papéis. Às vezes você não quer nem olhar para o carteiro da sua casa, o correio ali, para não perceber que lá tem mais uma conta se acumulando. E está chegando mais perto o dia de cortarem a energia. Sabe quando aquelas contas começam a cair no quintal da casa e você não quer nem ir lá buscar, porque você sabe que não pode pagar? E às vezes elas ficam até espalhadas no chão. E alguém pode pensar, meu, você não tem cuidado de pelo menos pegar as contas, mas o que você menos quer é pegar aquelas contas e de repente olhar e ver que o valor é muito acima daquilo que você pode pagar. Ah, meus amigos, existem situações que não são fáceis e muitos de vocês podem estar passando pela caverna de Adulão. Lembre-se, outros homens, outras pessoas ali se juntaram também a Davi na caverna de Adulão. E esses homens estavam não apenas em aperto, mas também endividados e amargurados. Muitos estavam tristes porque haviam problemas sérios em seu casamento. Muitos estavam tristes, eu conto isso como exemplo, o texto ele não diz exatamente isso, mas imagino, estavam amargurados esses homens. Então, provavelmente por problemas no casamento que trazem amargura. Às vezes você tem sucesso na área profissional, mas na sua área de relacionamento fica muito difícil, porque às vezes você é acusado daquilo que você não fez, às vezes a sua comunicação não se encaixa com a do outro, e você fica numa situação que não pode resolver. Você tenta resolver, você diz, vamos fazer assim, vamos fazer assado, traz formas de negociar para que tudo fique bem, mas não se resolve. É impressionante, você tenta e não consegue, e às vezes você se exaspera e diz tudo aquilo que você gostaria de dizer, mas sabe que aquilo é triste e ofensivo e afasta ainda mais você de quem você ama. Você sabe do que eu estou falando. Então pessoas amarguradas desse jeito também se uniram a Davi ali na caverna de Adulão. São pessoas que precisam de um tempo escondidas em um local isolado para se recuperar. E a caverna de Adulão, ela tem o seu lado positivo, porque apesar de que as pessoas que estão na caverna vão por causa de estarem em aperto, estarem endividadas e estarem em amargura, essas pessoas encontram na caverna de Adulão o quê? Abrigo. Porque a caverna é um lugar de abrigo. Você está protegido da chuva, você está protegido do vento se está dentro da caverna. Existe isolamento, mas também existe proteção. Deus permite que você fique num lugar de isolamento, um lugar de ostracismo por um tempo, para poder colocar a mão sobre você e te proteger. Nesse sentido, a caverna de Adulão pode ser algo muito bom para você. Além disso, a caverna de Adulão é um lugar seguro. É um lugar em que agora você está longe da vista de quem inveja. Você está longe das vistas de quem pretendia te prejudicar. E você pode pensar, mas eu perdi isso, perdi aquilo, eu tinha tal posição, perdi tal trabalho. Aquilo que você perdeu pode muito bem ser recuperado, porque o que realmente tem valor é o que ficou dentro de você. É aquilo que você aprendeu, são as experiências que você teve, são os contatos e os relacionamentos com pessoas que realmente valem a pena, pessoas-chave. Isso você não perdeu. Você não perdeu a experiência que você teve, o aprendizado. Você não perdeu a sua força de vontade, apesar de que agora você acredita não ter nenhuma motivação, mas a motivação está aí dentro. Uma hora ela vai explodir. Porque a última coisa que eu quero falar sobre a caverna de Adulão é que a caverna de Adulão, ela é passageira. Ela passa. E ela é importante, porque você precisa passar por um momento de ostracismo para você poder recarregar as suas energias, recarregar as suas baterias, colocar os pingos nos is em seus pensamentos e finalmente sair da caverna para a vitória. Sair da caverna para batalhas em que você vai vencer. Talvez a caverna de Adulão não seja